Bom, pessoal, então, boa noite, né? Mais uma aula de Direito Penal aqui na Faculdade Batista, né? Mais uma gravação nossa, aberta ao público, aberta a todo mundo aí que queira assistir, né? Quem esteja aí fazendo concurso público, quem esteja estudando para a prova da OAB, quem está, né, simplesmente aí se graduando, né, no curso de Direito, seja muito bem-vindo, né? Aula de Direito Penal, tema de hoje, conflito aparente de leis penais. Vamos lá, pessoal, sem muita demora, a gente já vai avançando no nosso primeiro slide. Deixa eu passar aqui. Aí. Vamos lá, conflito aparente de leis penais. E esse conflito, pessoal, ele é aparente porque nós achamos que existe um conflito, né? Quem está na situação lá que a gente ainda vai descrever, né? Lá no caso concreto, ele acha que existe um conflito de leis penais, de normas penais, mas esse conflito é meramente o quê? Aparente. Ele não existe. Esse conflito de normas, qual norma eu vou usar? Meu Deus do céu, essa norma ou essa? Eu vou usar A ou B? Eu vou usar A ou B ou C? É um conflito que, na verdade, não existe, tá? Então, olha só, é possível que em determinados casos concretos possa se vislumbrar aparentemente, ó, essa palavrinha importante, aparentemente a aplicação de mais de um dispositivo legal, gerando o denominado conflito aparente de normas, tá? Então, muitas vezes, aparentemente, mais de um dispositivo legal seria utilizado no caso concreto, mas isso é uma visão aparente, tá? E são os pressupostos, né, para esse conflito aparente de normas. Vamos lá. A unidade de fato, né? Então tem que ser num único fato. A pluralidade de normas simultaneamente vigentes. Uma aparente aplicação de todas as normas de forma simultânea, tá? Aparente, gente, olha só. Você acha que todas deveriam ser aplicadas simultaneamente, né? E uma efetiva aplicação de apenas uma delas. Por que apenas uma delas? Porque esse conflito, gente, mais uma vez eu repito, né? Ele é aparente, ele não existe. Nós pensamos que existe um conflito, mas na verdade não. Tanto é que nós vamos aplicar apenas o quê? Uma das normas, tá? E para resolver um conflito aparente de normas, é preciso considerar 4 princípios, pessoal. Quais são os princípios? Primeiro deles, princípio da especialidade, né? Segundo, princípio da subsidiariedade. Terceiro, princípio da consunção. E o quarto, que é o princípio da alternatividade. Esse aqui, o número 4, a gente deixa até como um ponto de interrogação, porque parte da doutrina entende que é um princípio, outra parte entende que não é, tá? E é por meio dessa aplicação dos princípios que solucionam, né, o conflito aparente de normas, né? Então, através dessa aplicação, por meio dessa aplicação desses princípios, é possível obter a solução ao caso concreto, uma vez que tais princípios afastam as normas incidentes e indica a norma penal que verdadeiramente é aplicável à situação, ou seja, lá no caso concreto, afastando as demais e com isso evitando o chamado bis in idem, né? Bis in idem que a gente já viu nesse curso aqui. Bis é o quê? Bis é de novo, in, né? In é em, né? E idem, idêntico. Então, de novo no idêntico, isso é proibido, né? Aqui no Brasil, a gente utiliza o non bis in idem, né? É proibido utilizar o mesmo comando 2 vezes para penalizar uma pessoa, né? Em uma única oportunidade. Passando aqui. Então, vamos lá, gente. Princípio da especialidade, né? Vamos ao primeiro deles, né? Princípio da especialidade. Lex specialis derogat generali, ou seja, a lei especial derroga a lei o quê? Geral. Então, uma lei que é especial para determinado assunto,
ela derroga uma lei mais genérica, uma lei mais ampla, né? Então, prevalece a norma especial em detrimento, né, de uma norma mais genérica. Tá joia? Então, lá. O princípio da especialidade majoritariamente para os doutrinadores, é o mais importante dos princípios utilizados para sanar o conflito aparente de normas penais. Neste sentido, para Bittencourt, né, César Bittencourt, os demais princípios somente devem ser lembrados quando o primeiro não resolver satisfatoriamente os conflitos. Então, os outros princípios são usados se o princípio da especialidade não for suficiente. Para tanto, a norma especial possui todos os elementos da norma geral, né? Então, a norma especial, gente, para aquele caso concreto, né, ela possui todos os elementos da norma geral e mais alguns classificados como especializantes, tá? Representando mais ou menos severidade. Entre uma norma e outra, o fato é enquadrado na norma que tem algo a mais, né? Com isso, o tipo penal visto como especial derroga a lei geral. Olha lá, pessoal, artigo 12 do Código Penal, exemplo, né? As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Então, pessoal, as questões genéricas, elas somente são utilizadas se nós não temos uma lei especial para aquele determinado assunto. A lei especial, ela prevalece sobre a lei genérica. Agora, nas lacunas daquela lei especial, a lei genérica pode suprir perfeitamente, tá? Perfeitamente. Mas, de modo geral, assuntos iguais entre uma lei especial e uma lei geral, a lei especial vai revogar a lei geral naquilo em que elas entrarem em conflito. Por isso existe um conflito aparente de normas. Esse conflito não existe. É só a gente vir no princípio da especialidade e nós vamos logo perceber que a norma especial, ela prevalece sobre a norma geral. Olha lá. A norma especial pode descrever tanto um crime mais leve quanto mais grave e não é necessariamente mais abrangente que a geral. Por exemplo, artigo 123, gente, que menciona o infanticídio. O que é o infanticídio? O infanticídio é o homicídio, porém praticado contra a criança que acaba de nascer no momento em que a mulher que deu à luz esteja em estado puerperal, né? O infanticídio, pessoal, ele prevalece sobre o homicídio, tá? Matar alguém não é homicídio? É homicídio, mas o infanticídio tem um algo a mais. Ele tem todos aqueles elementos genéricos, né, da norma genérica, mais alguns elementos especializantes. Então, olha lá. O artigo 123, ele prevalece, né, sobre o 121, que é o homicídio, justamente porque, além dos elementos genéricos que já estão lá no artigo 121, né, no homicídio, o artigo 123 também possui os especializantes, né? Por exemplo, esse homicídio só pode ser praticado contra o próprio filho. Esse homicídio que se chama, né, infanticídio, ele só pode ser aplicado, né, em face do próprio filho, para aquela mulher que mata o próprio filho. E tem que ser durante o parto ou logo após o parto ter sido realizado. E mais, a mulher tem que estar sob a influência do estado puerperal, né, que é um estado que delimita, né, a mulher nas suas funções psíquicas. Ela faz alguma coisa que eventualmente ela não faria se estivesse no seu estado mental apropriado, né? Então, o infanticídio não é mais completo e nem mais grave do que o homicídio. Muito pelo contrário, ele é até mais brando, né? No entanto, é uma norma especial, é uma norma que está mais no caso concreto. Ali não é um homicídio simples, é um infanticídio, porque foi praticado pela mulher que acabou de dar à luz no momento em que estava em estado puerperal, né? Contra o seu próprio filho. Ela mata o seu filho. No estado puerperal, que é um estado psíquico, né, alterado, a mulher não responde pelos seus atos. Tá? Ela não responde, ou responde de forma parcial. Ela é considerada inimputável ou semi-imputável.
né? Então, tá aí as diferenças de tratamento, tá? Princípio da subsidiariedade, né? A lex primária derogat subsidiariae, ou seja, a lei primária derroga a lei subsidiária. Uma lei tem caráter subsidiário relativamente à lei principal, quando o fato por ela incriminado é também incriminado por outra, tendo um âmbito de aplicação que comum, mas abrangência diversa, né? A relação entre as normas subsidiária e principal é de maior ou de menor gravidade, e não de espécie e gênero, como na especialidade. Então, aqui a gente não tem aquela relação de espécie e gênero, né? No caso aqui, a lei especial é uma espécie do gênero, né? Lei genérica, né? Aqui não, na subsidiariedade não. Vamos a uma lei. Ela serve? Serve, ótimo, acabou. Não serve? Vamos para outra então, de forma subsidiária. Ok? Ah lá, só há que se falar em princípio da subsidiariedade quando a norma principal for mais grave que a subsidiária. Por exemplo, olha lá, quando a gente vem com exemplo, tudo clareia, né? O crime de ameaça, gente. A gente tem um crime de ameaça. Ele cabe dentro do constrangimento ilegal mediante ameaça. Por quê? Para constranger ilegalmente uma pessoa, o sujeito ativo vai utilizar-se de ameaça. Então, a ameaça está dentro do constrangimento ilegal, o qual, por sua vez, né, cabe dentro da extorsão. O constrangimento ilegal, gente, que tem a ameaça incluída nele, ele compõe a extorsão, né? Então, o crime, ele vai se agravando, né? Quanto mais elementos, mais figuras, ele vai ali se agravando, vai se encorpando, né? Para saber qual norma incidirá, é necessário verificar o crime praticado e a intenção do agente. É necessário a análise do caso concreto, sendo insuficiente a comparação abstrata dos tipos penais. Então, o caso concreto deve ser o que? Analisado. E nós temos espécies, né? Espécies, né? Expressa. Primeira espécie, né? Expressa ou explícita. A própria norma reconhece expressamente, tá? O seu caráter subsidiário, admitindo incidir somente se não ficar caracterizado fato de maior gravidade. Por exemplo, né, a definição de lesão corporal seguida de morte. Né? A lesão corporal seguida de morte. O artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal afirma incidir-se as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Por quê, pessoal? Porque se ele quis o resultado e assumiu o risco de produzir o resultado, nós não estaríamos diante do crime de lesão corporal seguida de morte, mas sim do crime de homicídio. Tá? Então, se o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir esse resultado, ele responde por homicídio. Mas não é o caso, né? Quando, na situação aqui de lesão corporal seguida de morte, o agente ele não quis o resultado. E ele também não assumiu o risco de produzir esse resultado. Logo, nós vamos utilizar a figura do, ou melhor, da, né, lesão corporal seguida de morte, e não do homicídio. Temos também a subsidiariedade tácita ou implícita, né? A norma nada diz, mas, diante do caso concreto, verifica-se a sua subsidiariedade. Exemplo, né? Mediante o uso de violência, a vítima é constrangida a entregar a sua carteira ao autor. Incide aparentemente o tipo definidor do roubo, né? Que é uma norma primária, e o do constrangimento ilegal, que é uma norma subsidiária. O artigo 146 do Código Penal, né? E assim, sem que a lei nada diga, prevalece o primeiro, prevalece o roubo. Por quê? Porque o constrangimento ilegal está contido dentro do roubo. Tá? Princípio da consunção, né? Lex consumens derogat consumptei. Consumptei. Difícil de falar, né? Latim, né, pessoal? Mas vamos lá. Princípio segundo o qual o fato mais amplo e mais grave absorve outros fatos menos amplos e menos graves, né, que funcionam como fase normal
de preparação, execução ou mero exaurimento do crime, tá? Então, há uma espécie de imã, né? No princípio da construção, a conduta mais grave, ela atrai para si as menos graves. As menos graves consideram-se contidas naquela conduta mais grave. Por isso, consunção, essas modalidades menos graves serão consumidas, né? Olha lá, fala-se em consunção nas seguintes hipóteses. A gente falando das hipóteses clareia bem as ideias, ó. Temos o crime progressivo, né, pessoal? Olha lá. Ocorre quando a gente, para alcançar um resultado criminoso mais grave, passa necessariamente por um crime menos grave. Muito simples, pessoal. Homicídio com arma de fogo, né? Praticar um homicídio com arma de fogo. É necessário primeiro fazer uma lesão corporal, ainda que seja instantâneo. Para o sujeito morrer com uma arma de fogo, antes dele morrer, ele tem uma lesão corporal, que é a bala, né, a munição sendo penetrada no corpo dele. Ainda que isso dure poucos milésimos, gente, seja um tiro que já coloca o rapaz para trás, né, já mata ele imediatamente, mas alguns milésimos existem. Então, assim, no crime progressivo, né, ele começa como uma lesão corporal e vai terminar como homicídio. Temos também a progressão criminosa, né, o agente, nesta hipótese, substitui o seu dolo, dando causa a resultado mais grave. O agente, inicialmente, ele deseja praticar um crime menor e consuma esse crime, né? E, posteriormente, ele delibera praticar um crime maior e também consuma, né, atentando contra o mesmo bem jurídico. Por exemplo, né, inicialmente, o A deseja lesionar B. A intenção dele é provocar uma lesão corporal em B. Todavia, durante as lesões, passa a desejar a morte de B. Então, ele mudou o dolo dele e ele mata ele. Não temos aqui, então, gente, a lesão corporal seguida de morte. A gente tem o homicídio, que ele mudou, ele alterou. Houve uma progressão criminosa, ele mudou o dolo, a vontade dele. Então, o A responde apenas por homicídio, tá? E temos também, pessoal, o antefactum impunível, né? O antefato impunível. São fatos anteriores que estão na linha de desdobramento da ofensa mais grave. Por exemplo, invasão de domicílio para o delito de furto, né? O sujeito, para ter acesso àquela residência, ele precisou pular ela, entrar lá. Então, a omissão, a invasão de domicílio, desculpa, né? A invasão de domicílio, ela será absolvida pelo crime de furto, tá? E a gente tem também a figura do pós-factum impunível, ou seja, pós-fato impunível, né? Pode ser considerado mero exaurimento do crime principal praticado pelo agente que, portanto, né, por ele não pode ser punido. Exemplo, o agente furta um veículo. Ok, furtou. E, posteriormente, ele danifica esse veículo. Ele vai responder somente por furto. Por quê? Porque o pós-fato dele é impunível. Ele já praticou a conduta é subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra. Não importa se depois ele promove um dano naquele bem, se ele taca fogo, se ele doa para alguém, não importa, não importa, porque aquilo é um pós-fato impunível, a conduta já se consagrou, já se consumou, né? E por fim, gente, princípio polêmico, né? Nós temos o princípio da alternatividade, né? É um princípio aplicado quando a norma descreve várias formas de realização da figura típica, onde a ação de uma ou de todas configura crime, né? São os chamados tipos alternativos, que descrevem crimes de ação múltipla, né? Por exemplo, o artigo 33 da Lei de Drogas, pessoal, a Lei 11.343 de 2006. Lá no artigo 33, nós temos 18 condutas. Então, qualquer uma que o sujeito praticar, ele vai praticar o crime na modalidade consumada, o crime de tráfico de drogas. Ok? Então, são 18 condutas. Se o sujeito guarda ou transporta ou vende, de todas as formas ele está praticando o tráfico de drogas. Por isso, o princípio da alternatividade, tá? Este princípio tem a aplicabilidade minoritária, igual adiantei para vocês no início da aula, né? Entre os doutrinadores, uma vez que não há conflito entre normas, mas conflito interno na própria norma. Exemplo,
Exemplo, pessoal, se o agente importa heroína, transporta maconha e vende ópio, cometeu 3 crimes e responderá por eles em concurso material, pois um não tem relação com o outro. Não há necessidade de se discutir alternatividade, pois não há nexo de causalidade entre as condutas. Esse é o posicionamento da doutrina majoritária, tá, gente? Esse princípio da alternatividade, ele simplesmente não existe, tá? Basta cometer qualquer das condutas ali, são 18 verbos, né, na lei de drogas, a lei de armas também, né, a lei do SINARM, né, o Estatuto do Desarmamento também traz nos seus artigos 12 e 14 uma série de verbos, uma série de condutas. Qualquer uma delas que for praticada, o sujeito automaticamente vai responder pela conduta prescrita lá nos artigos 12 ou 14, né, se for o caso. Tá joia, pessoal? Então, esse foi o conteúdo da aula de hoje, tá? Eu, inclusive, agradeço bastante a atenção de todos vocês. Até mais.